Glass Onion, Um Mistério Knife Out, filme original Netflix com roteiro e direção de Rian Johnson, mesmo responsável pelo Star Wars Os Últimos Jedi, Looper, Assassino do Futuro e também do Entre Facas e Segredos. Rian Johnson conseguiu trazer para nós uma versão do 007, uma versão do James Bond, de uma forma mais humorada, também com mistério, mais voltado ali para a Agatha Christie, muito interessante. Rian Johnson aparecer com essas obras, vão lá, assistam Entre Facas e Segredos, assistam Glass Onion, podem assistir qualquer ordem. O primeiro filme não faz ligação direta com esse segundo, nós só temos nesses dois filmes o Benoit Blanc, interpretado pelo Daniel Craig, de semelhante e todo o mistério a ser resolvido. Nessa sequência, Benoit Blanc, né, interpretado pelo Daniel Craig, é convidado para desvendar o mistério de um assassinato no qual ainda vai acontecer, envolvendo um bilionário e seus convidados em uma ilha lá uma ilha lá da Grécia. Bem, nesse segundo filme nós temos um elenco gigantesco, brilhante. Além do Daniel Craig, nós temos Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe, Catherine Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madeline Klein e, é claro, algumas participações muito especiais que aparecem em diversos momentos do filme. Ethan Hawke, Hugh Grant, Natasha Lyonne, Serena Williams, Karen Abdul-Jabbar, entre outros. É um elenco gigantesco. Nessa sequência, Benoit Blanc, o detetive, está praticamente no seu último caso. O filme se passa durante a pandemia. Benoit Blanc está lá no tédio e ele é convidado para resolver esse mistério nessa ilha desse excêntrico milionário, só que é um mistério de uma morte no qual ainda não aconteceu. Então é um mistério bem interessante, bem diferente do que já foi visto, do que nós já acompanhamos. E o filme, e Rian Johnson traz nessa sequência um humor bem mais descontraído, bem mais interessante, um humor ácido do que o primeiro filme. Nesse nós temos diversos personagens personagens bem estereotipados, mas que servem bastante para a narrativa dessa história. Eles conseguem funcionar muito bem em conjunto. Nós temos o influenciador machista, nós temos a mulher rica mimada, que estilista da moda, nós temos a candidata à prefeitura, à presidência, né, ao governo, tem também o cientista, enfim, também temos o bilionário mimado, enfim, temos diversos personagens bem estereotipados que acabam funcionando muito bem juntos, e que consegue trazer esse humor, consegue trazer um pouco mais de descontração para dentro dessa narrativa. Esse mistério, por mais que o filme ele tenha 2 horas e 20 minutos, o Rian Johnson consegue resolver muitos problemas durante a narrativa, trazendo um filme bem mais dinâmico. No primeiro ato, o público ele está abaixo do que os personagens, o público sabe menos do que os personagens dentro da trama. Ao longo da narrativa, esse ponto de vista vai se alterando. Em outro momento, nós sabemos as mesmas informações que todos os personagens dentro do filme, e lá pro terceiro ato, lá pro finalzinho, nós sabemos mais do que esses personagens. E essa troca de posicionamentos, nessa troca da posição do público, acaba trazendo esse dinamismo para a trama, fazendo que o filme tenha pontos de vista diferentes, tem a dinâmica durante a narrativa, além de que também a troca do ponto de vista dos personagens, do assassino, de quem vai ser morto, do mistério a ser resolvido, também se transforma ao longo dessa narrativa. Então é um filme que constantemente está sempre em movimento. Lógico que por ser um filme de mistério, com muita informação, tem aquela pequena barriguinha no qual o filme ele para completamente para explicar algo, para voltar ao passado, para dar informação ao público daquilo, aquela informação que o público não sabe, que precisa ser resolvido. Tem esses pequenos momentos de mistério para a troca de posicionamentos, de ângulo do público e também de alguns personagens. São pequenas barriguinhas que acabam aparecendo durante o filme, mas não a ponto de ficar tão cansativo.
Rian Johnson consegue criar nessa obra esse dinamismo a ponto de preencher essas lacunas. Então não tem como evitar que apareça essas barriguinhas, esses excessos, mas que servem completamente à história do filme, recebe completamente essa narrativa. É claro, é um filme que tem, de certa forma, um humor mais ácido, então tem um personagem ou outro que aparentemente não precisava estar ali, não precisava existir, mas que são inseridos para dar esse tom de alívio, para dar esse alívio cômico para a narrativa, para deixar a trama um pouco mais descontraída, ou trabalhar os absurdos dentro dessa narrativa, dentro dessa trama que faz sentido, afinal de contas, são pessoas completamente diferentes, são pessoas ricas, são pessoas exageradas, com opiniões, comportamentos exagerados e que acaba tendo um caos quando interagem entre si. E é claro, um alívio cômico, o outro faz muito bem essa trama. Afinal de contas, todo o mistério, todas essas histórias de buscar o assassino, ou o suposto assassino, ou quem vai morrer, acaba sendo um pouco cansativo, são muitas informações que vão aparecendo, então esses alívios cômicos, esses momentos são muito bem-vindos para dentro dessa trama. Em relação a esse elenco gigantesco, caramba, como eles conseguiram trazer que esse elenco todo, Dave Bautista, Kate Hudson, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr., Daniel Craig, que retorna, e é claro, Edward Norton, são estrelas, já estão bem estabelecidos na indústria, eles conseguem resolver muito bem esses personagens de formas separadas e que funcionam muito bem em conjunto. Na verdade, o propósito desses personagens são mais em conjunto do que de formas separadas, mas colocando eles de formas separadas devido às suas motivações pessoais e que se inclinam ao milionário, ao personagem do Edward Norton, fazem o sentido que a trama precisa, e esses atores, eles foram muito bem escalados. Lógico que durante diversos momentos eu fiquei pensando como seria ao invés da Kate Hudson, como seria a atriz do Big Bang Theory, que eu esqueci o nome dela, que infelizmente ela não foi, ela perdeu o papel para Kate Hudson e ela ficou muito chateada, e essa notícia acabou saindo, né, para nós. Geralmente não saem essas notícias para o público, mas ela ficou bem chateada, e isso sim acabou vazando para nós. Eu fiquei diversos momentos pensando como seria a atriz nesse papel, a atriz nessa trama. Só tô tentando pegar aqui o nome dela, mas foi a única que eu fiquei parando para pensar como seria Kelly Cuoco dentro dessa trama, dentro desse filme. Mas fora aí, mas Kate Hudson tá muito bem, ela tá muito à vontade, tá divertida, todos os personagens eles são divertidos dentro da proposta em que a história precisa, no que a história precisa, no que a trama pede, nada que desconfigure, nada de exageros, da mesma forma que os personagens coadjuvantes ou quase figurantes, eles são bem mais pontuais, enfim. Gostei, é um bom filme. Netflix deixa para trazer os grandes filmes bem no finalzinho do ano, agora dia 23, quase finalzinho do ano, traz essa bomba de filme que não podia faltar na lista dos melhores filmes do ano. E ainda tem um outro filme semana que vem, que é o filme do Noah Baumbach, Ruído Branco, que eu quero muito assistir. Bem, é isso. Knife Out Glass Onion, Mr. Knife Out é um grande filme do James Bond, sem todo aquele sangue, sem todas aquelas cenas de ação. Daniel Craig conseguiu dar essa reviravolta na sua carreira, em continuar sendo continuar fazendo um personagem, um detetive, sem estar no papel de James Bond, sem estar na franquia 007, mas agora trazendo um personagem um pouco mais leve, mais cômico, em uma pegada mais diferente, mas trazendo essa mesma proposta de resolver o mistério e tudo mais. Lógico, né? Proporções 007, James Bond e aqui Benoit Blanc. Em todo caso, os dois personagens são incríveis, são muito bons. Daniel Craig é muito bom, e é claro, queremos ter um terceiro filme, queremos que essa franquia avance
Afinal de contas, Rian Johnson se mostra muito eficaz, trazendo dinamismo, trazendo grande história de mistério a ser resolvido, com um elenco gigantesco, maravilhoso e com boa pegada cômica, mas sem que sufoque o grande mistério, sem que ofusca o filme. Afinal de contas é um filme de mistério, de desvendar, solucionar um crime, resolver quem matou, quem é o assassino. É um filme que consegue dosar muito bem todo esse tom cômico de mistério, dramático, enfim. É um grande filme, o Rian Johnson, vamos prestar atenção nele, pois é um grande nome pela frente. É um grande nome pela frente. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse filme. Já assistiu ou não? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!